Bom, desvio padrão, dando continuidade aqui, ele já vai ser um pouquinho diferente em termos do desvio médio. O desvio padrão, ele vai levar em consideração cada observação do seu valor de x, tá? Como vocês podem observar aqui na função, diferente, tirando a diferença da média. O resultado dessa diferença você eleva ao quadrado, tá? O que é que você vai fazer no final aqui? Ó? Vai dividir por n, porque também o desvio padrão ele vai ser uma média dos desvios, ou seja, a diferença entre xi menos a média. Tá? Nesse caso aqui, especificamente aí nesse caso, do desvio padrão e da média, percebam que existe uma diferença. Olha só, se os seus dados forem informações populacionais muito grandes, vocês vão utilizar o desvio padrão com a divisão do n grande, ou seja, a quantidade de elementos que vocês têm, sem descontar nada. Se o seu desvio padrão for um desvio padrão amostral, ou seja, banco de dados pequenos, você tem que diminuir esse n aqui, ó, uma unidade dele, certo? Se você trabalha com 20 unidades, você vai botar 19. Se trabalha com 30 unidades, 29. Se trabalha com 14, você vai ter que dar o desconto e fica com 13. Então, pronto. O desvio padrão ele também tem a mesma ideia, uma ideia bem semelhante ao desvio médio, só que agora ele olha em termos quadráticos, tá? Também o desvio padrão ele não vai ser uma medida definitiva, porque na verdade o desvio padrão é uma medida de passagem. E que passagem é essa? É a passagem para o desvio padrão. Desculpa, estou falando de variância. É uma passagem da variância para o desvio padrão, ou seja, tudo isso aqui que a gente está buscando é para estabelecer o DP, tá? Ou do inglês SD, tá? Desvios quadráticos, certo? Então, o importante aqui não é a variância, mas sim o desvio padrão. Então, vamos baixar aqui o slide e dar uma olhada aqui no desvio padrão. O desvio padrão ele vai ser a raiz quadrada da variância. De que forma? Então, o que você encontrar aqui, o seu desvio padrão vai ser a raiz quadrada de sigma 2, tá? Que vai ser, nesse caso, sigma, que é o desvio padrão populacional. E no caso da variância amostral, o seu desvio padrão amostral vai ser a raiz quadrada da variância amostral, ou seja, o que você encontrar aqui, a raiz quadrada. Essas funções elas já estão prontas ou pré-programadas no R. A gente não vai ter problema nenhum em utilizá-las. O importante é a gente saber a representatividade desse resultado. O desvio padrão, ele semelhante ao desvio médio, ele vai representar, digamos, imagine que isso aqui é a sua média de informações, ele vai representar um desvio para mais ou um desvio para menos do seu banco de dados, certo? Um intervalo onde você consegue tirar conclusões sobre o seu banco de dados, tá? A gente vai ver de maneira prática isso, tá? Desvio padrão, ele vai ser, o resultado do desvio padrão ele é sempre um resultado mais ou menos, tá? Por que mais ou menos? Porque você está tirando a raiz quadrada de S2, ou raiz quadrada de sigma 2 também, né? Vai dar, por isso que a gente sempre considera um mais ou menos 2. Qual a importância do desvio padrão, para a gente fechar de vez? A importância do desvio padrão vai ser a construção do intervalo de confiança lá no teste de hipótese. Tá? Obrigado, até mais.